terceira sessão ordinária do exercício de 2026. Boa noite aos nobres vereadores, aos que nos acompanham pelas redes sociais e às pessoas, cidadãs, cidadão aqui presente. Em nome de Deus e da lei, damos início à terceira sessão ordinária. Busque a paz, deixe a razão para os outros. Satisfação a gente só deve a Deus. Gostaria, com a licença dos nobres, fazer uma abertura para Dona Maria de Lourdes usar da tribuna para fazer as suas colocações. Fique à vontade. Antes da fala da Dona Maria de Lourdes, coloco aqui também a falta justificada do vereador Eric e vereador Daniel. Boa noite a todos aqui presentes. Eu estou aqui, eu e as minhas colegas, para fazer uma reclamação que hoje no grupo do transporte dos trabalhadores de Carvalhópolis e no grupo de Carvalhópolis também, nós fizemos, mas todo mundo que falou que vinha, porém não compareceu ninguém, só a gente, nós três, né, a gente. Porque é o seguinte, a Santa Cruz está deixando a gente, sabe, a desejar, está deixando a gente na mão, porque está sendo um ônibus só às 6h10 da manhã para Machado, e eles falam que agora mudou, que é 5h10 os trabalhadores para voltar. Então, a gente sai daqui 6h10 da manhã, está chegando 6h30, 7 horas. A hora que eu estava descendo, o povo estava chegando. Porque eles estão mudando e não avisa as pessoas, entendeu? Não avisa. Os motoristas estão tudo atrasados, até eles estão tudo perdidos, porque a linha Santa Cruz não sabe o que está fazendo. Tiraram o dia de sábado. Muita gente reclamou para mim que precisa, não só os trabalhadores, depende de ônibus para ir para lá, para receber no banco. Aí tem ônibus só às 11 horas da manhã, e depois só às 6h20 da tarde para votar. Então, como é que eles vão fazer esse tempo todo? Agora, a gente que trabalha lá, que nós que somos trabalhadores, então a gente quer o seguinte, então coloca um ônibus, como antigamente, só para os trabalhadores, não é isso? Só para os trabalhadores, para levar e buscar. E deixa Santa Cruz para as pessoas que dependem de ir lá na cidade, certo? Tem motorista, ela está dizendo que tem motorista, tem ônibus na parte da prefeitura. Então, a gente só está aqui reivindicando os nossos direitos, né? Porque senão, como é que a gente vai fazer para trabalhar lá? Né? A gente vai sair 6h10 da manhã, chegar aqui quase 7 horas da noite, praticamente. Né? Então, é isso. Agradeço muito pela atenção de vocês, para vocês poderem, como vereadores, dar uma solução para a gente e nos ajudar. Tá? Senhor presidente, como ela podia fazer um favor, a gente falar ela na tribuna para poder responder, você faz favor? Permanecer na tribuna para a gente perguntar alguma coisa. Senhor presidente, muito obrigado. Para a senhora permanecer aí na tribuna, para a gente entrar na discussão sobre o seu assunto. Boa noite, senhora. Boa noite, a Bia, a outra menina ali. Boa noite, Paraná, e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Quero falar para a senhora que hoje, na parte da manhã, eu estive na prefeitura, conversei com o encarregado lá, o Guilherme. Aí sugeri umas questões lá para ele,
que a Santa Cruz está deixando a desejar mesmo. Tá. Porque isso que ela está fazendo, isso é covardia, porque ela pegou a concessão de outra empresa e não está mantendo o contrato que foi concedido a ela. E até sugeri para o Guilherme, a prefeitura tem ônibus, tem van, para ela transportar os alunos e os trabalhadores. É, E a empresa se vira com os horários para a população. E ou se não, outra sugestão que eu dei, nós, Carvalho, tem uma empresa, do Danilo, tem 2 ônibus quase novos. Hoje, em vez de dar emprego para o pessoal de fora, vamos dar emprego, ajudar nossa população, os nossos moradores daqui. Tem ônibus, tem van. Aí ele falou, isso é um troço complicado, porque a empresa pode até entrar na justiça, que não pode fazer esse tipo de trabalho. Mas os trabalhadores e os estudantes, a prefeitura pode assumir isso. Porque a empresa, eu estive na empresa lá, conversei lá, até me deu uma mal resposta, que eu saí de lá até tonto de lá. Porque eu falei para ele, olha, eles não estão honrando com o combinado aqui. Está só trabalhando para o município. E abandonou o resto da população. A nossa população tem que ter condição. Porque quando era Gardene, era carro velho, tudo, mas todo dia estava aí. Sim, justamente. E ela pegou com um carro novo, abandonou a população. Aí ele disse para mim assim, olha, meu compromisso lá é com a prefeitura, com o município. Agora, outros horários, independentes da prefeitura, a empresa que decide, sim ou não. Falou para mim. Então, eu falei, olha, então a população, o que vai fazer então? Não vão ter que tomar as providências, porque o povo tem que ter ônibus para ser transportado. Tem. Agora, vocês assumiram tudo e abandonou tudo, e a população como é que fica? Se vocês têm compromisso só com o município, mas tem que ter compromisso com a população também, que vocês assumiram esse posto. Correto. Aí o gordinho falou para mim, aí foram, na mesma hora, ele e o neto, já ligou lá, falaram a mesma coisa que falou para mim, para eles. Mas o que eu ainda falei para o gordinho? Eu queria estar no lugar do Pedrinho em 10 minutos, do prefeito. O prefeito pegava e dizia, olha, a partir de hoje está acabado, a prefeitura vai fazer transporte dos alunos e os trabalhadores, vocês se viram com o resto. Eles são obrigados a fazer a linha. Porque eles são obrigados a fazer essa linha, os horários que a Gardene fazia, eles são obrigados a fazer. Aí ficou para decidir lá, até a tarde, não tive resposta. Aí conversamos com o jurídico aqui, também, Bia. O Juninho falou para mim, ó, vamos aguardar até sexta-feira, vamos fazer um ofício, encaminhar para o órgão competente, que comanda esse trajetório. Se eles não quiserem fazer, vai ter que suspender esse contrato, porque o povo não pode ficar na maneira que está. Não pode. Então, nós vereadores, tenho certeza que todos os vereadores dão esse total apoio, porque o povo não pode ficar na mão. Porque tem transporte para os trabalhadores, para os alunos, e para uma parte de trabalhador para a outra, não. Isso. Você está com a lista na mão aqui de 21 pessoas, o horário da 1h30, e das 3h45 até passei para o Josuel. Né, Josuel? Para nós estar a par da situação, para nós tomar providência, porque a Câmara de Vereador tem por obrigação para correr atrás disso também. Não é só o prefeito, não, e também os outros encarregados. Nós, vereador, tem por obrigação correr atrás, porque nós não podemos deixar o povo na mão. Certinho. Eu gostaria também de fazer uma colocação. Não foram vocês, eu não vou citar nome da pessoa que me procurou, mas no final de semana eu conversei exatamente sobre o que a senhora está comentando. E aí eu procurei também na prefeitura o que fazer com a empresa. Então ficou decidido assim, olha, todas as pessoas, população de Carvalhópolis, que estiver nos ouvindo, e quem não estiver ouvindo, vocês vão passar essa notícia também. É para procurar o CRAS, o Diogo, para fazer o cadastro das pessoas que precisam desses horários que a senhora citou. Então, não deixe de procurar.
Vocês estão certinha, tem que cobrar mesmo, os cidadãos não pode ficar ao léu dessa forma, precisa desses horários e, conforme o vereador falou, a empresa não pode negar, ou eles colocam esses ônibus para andar, nesses horários que o pessoal está ficando na mão, ou a prefeitura vai ter que tomar uma atitude, porque prejudicar o povo não pode. Então, não deixem de procurar o Diogo e fazer o cadastro de vocês. Mas a gente, com licença, eu estou no grupo e do CRAS, vocês também, a gente está no grupo, né? Então eles já estão sabendo. Sim, mas aí agora foi combinado isso hoje à tarde, que é para fazer o cadastro, é o seu nome e o número de telefone. Então, mas para fazer para isso, tipo um abaixo-assinado, entendeu? Isso. O horário que eles deixaram de fazer e está prejudicando vocês. Tá bom? Então, procure o Diogo sem falta. E incentive as pessoas também para procurar. Quanto mais pessoas tiver, melhor é. Sim, é tipo um abaixo-assinado que o povo está fazendo, é uma reivindicação. Senhor presidente. Boa noite mais uma vez, a presidente, aos vereadores, a quem nos acompanha pelo Face, quem também nos acompanha aqui no plenário, a demanda das meninas aqui, da Dona Maria. É importante a gente falar sobre isso, porque é o seguinte, não é o primeiro ano que nós inicia debatendo sobre viação. Eu acho que já faz desde a época do prefeito Curió, uns 4 anos, 5 anos atrás, que a gente inicia um ano debatendo sobre demanda de condução. Então, o que está acontecendo aqui é aquilo que o vereador acabou de confirmar aqui, que ele teve junto com a aviação, foi o que a Bia também nos relatou na cozinha, de que há um descaso da aviação, não só com os trabalhadores, com os estudantes que ficaram na porta de rodovia hoje, na beira de rodovia, mais uma vez. O que está acontecendo, mais uma vez, com a nossa população, é a pouca importância que a aviação está dando, porque se nós solucionar os casos dos trabalhadores e dos estudantes, como que vai ficar os cidadãos? Porque o que foi relatado hoje é que encheu o ônibus e se tivesse mais 3 pessoas não conseguiam ir para Machado, porque ele ia dar prioridades aos trabalhadores e aos estudantes e ao cidadão comum nada. Inclusive, com licença, o vereador, hoje de manhã, o ônibus das 6h10, hoje eu não fui trabalhar, porque eu estava resolvendo um problema aí. Mas as minhas amigas, tudo falou quem foram, o seguinte, o pessoal entrou no ônibus, gente que foram porque não tinha como ir depois, que não trabalha, e que teve que ficar metade para trás, porque depois não tinha como ir. Ficaram para trás, teve que ir para as estradas pegar carona. Então, o que nós estamos debatendo é muito além de solucionar uma questão pontual. Não é só falar sobre os 2 horários que precisa ser incluído para amenizar. Estava até bom. O último horário antes de ser corrigido estava bom. Tínhamos bastante horário, bastante atenção. A gente sabe que a empresa também, Santa Cruz, não pode rodar sem passageiro. Nenhuma empresa roda. A gente sabe disso também. Nós não queremos tirar o direito deles, lutarem ou reivindicarem por melhores condições para que a empresa seja viável. Agora, nós não podemos jogar também a nossa população ao léu. A administração pública, eu creio que dará um posicionamento com mais veemência a Santa Cruz. Se eles vão querer fazer o transporte total do município ou não, eles vão ter que se posicionar. Vou falar também. Descaso, né? Presidente, você terminou, vereador? Presidente, eu também posso fazer um comentário. Eu ia até usar a tribuna para falar, mas
como tem muita coisa e o tempo nosso da tribuna é muito curto, né? Eu quero deixar aqui, como no dia 11 de fevereiro, foi numa quinta-feira, na segunda não teve reunião ordinária por causa do carnaval, eu protocolei na prefeitura esse documento a respeito da licitação que foi publicada, que ia ser feito no dia 23. Portanto, essa licitação do transporte foi cancelada. Então, eu peço permissão, presidente, para estar lendo esse ofício aqui, que eu protocolei na prefeitura na quinta-feira, dia 11. A Prefeitura Municipal de Carvalhópolis, excelentíssimo senhor prefeito municipal. Assunto: solicitação de informações sobre o cancelamento do processo licitatório número 18 de 2026, pregão. Excelentíssimo senhor prefeito, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, no exercício das atribuições fiscalizadoras inerentes ao mandato parlamentar, em observância aos princípios da legalidade, transparência e motivação dos atos administrativos, solicitar informações acerca do processo licitatório número 18 de 2023, pregão, número 10, 2026. Conforme o despacho datado no dia 6 de fevereiro de 2026, subscrito pelo secretário de Desenvolvimento Social e Trabalho, o referido certame foi cancelado sob fundamentos genéricos de conveniência e oportunidade, interesse público, eficiência administrativa e economicidade, sem, contudo, apresentar forma objetiva os motivos concretos que ensejaram tal decisão. Diante disso, requeiro que sejam prestadas de forma clara e objetiva e documentadas as seguintes informações. Quais foram os motivos específicos, técnicos, administrativos ou financeiros que fundamentaram o cancelamento do processo licitatório? Informar se houve falhas no edital, inadequação de valores estimados, alteração de demanda, insuficiência orçamentária ou erro no planejamento, detalhando cada eventual ocorrência. 3. Demonstrar de forma técnica e fundamentada em que medida o cancelamento do certame se mostra favorável ao município, indicando eventual economia de recursos públicos ou melhoria na prestação de serviço. 4. Informar se foram elaborados estudos técnicos preliminares, pareceres jurídicos, notas técnicas ou relatórios administrativos que subsidiaram a decisão, encaminhando cópia integral, se existente. 5. Esclarecer se há previsão de abertura de novo procedimento licitatório, com o mesmo objeto, informando o prazo estimado e possíveis alterações em relação ao edital anterior publicado. Informar quais medidas estão sendo adotadas para assegurar a continuidade ou reorganização do transporte dos trabalhadores, evitando prejuízo à população diretamente afetada. Ressalto que o presente ofício tem por finalidade o exercício regular da função fiscalizatória do Poder Legislativo, bem como o dever de prestar esclarecimento à população acerca da gestão de recursos e serviços públicos. Certo da atenção de Vossa Excelência, aguardo resposta dentro do prazo legal. Atenciosamente, vereadora Adriane. Então, esse ofício eu encaminhei, protocolei no dia 11, ainda está dentro do prazo legal, estou aguardando a resposta. Mas, nem por isso, a gente pode cruzar os braços aqui nessa casa de leis e fingir que nada está acontecendo, porque não é somente as meninas que estão aqui, a dona Maria de Lourdes, até quero parabenizar a senhora está aqui representando tanto os trabalhadores, quanto os alunos e quanto os cidadãos que utilizam esse transporte para ir até a cidade de Machado, que a gente sabe que tem muitas demandas, o povo utiliza demais esse transporte para ir até a cidade de Machado. Agora eu pergunto, presidente e nobres vereadores, nós aqui, a nossa cidade, o nosso município, tem ônibus escolar parados lá na creche, tem outros transportes. Por que não colocar esses ônibus para levar os estudantes? Por que não colocar para levar os trabalhadores? Tem van, tem ônibus, tem outros carros que a gente vê que está parado. Nós somos cobrados todos os dias. A gente traz aqui para o problema ser solucionado. Infelizmente, nós, vereadores, só nós a gente não consegue.
Mas, Pedrinho, prefeito, eu sei que você está assistindo a reunião, dê uma atenção especial a essa população que está necessitando desse transporte, tanto para os trabalhadores, quanto para os alunos e os demais cidadãos que necessitam desse transporte. O ônibus não está indo na praça, está deixando o pessoal na rodoviária, tem pessoas de idade que precisa pagar Uber para subir o morro, ou tem gente que nem paga o Uber, sobe aquele morro, está chegando lá em cima mais cansado no trabalho e não tem rendimento nenhum. As meninas aqui, elas estão ficando no trevo da Santa Amália, para trabalhar lá no mercado. Alunos que utilizam o transporte que vão para o Instituto Federal. Tem de menor vindo pela estrada antiga do Instituto para esperar o ônibus lá na rodovia. Isso é perigoso. Isso é de muita responsabilidade da administração e nossa também. Então, nós não vamos ficar de braços cruzados. A presidente falou aqui que é para fazer o cadastro no CRAS, lá com o Diogo e com o Matheus, 2 pessoas excelentes que atendem a gente. Só que eu te falo uma coisa, presidente, os horários estavam funcionando normalmente. Agora, eu não sei que por cargas d'água que foram trocar esses horários, mexer nos horários. Se uma coisa estava dando certo, por que mexeu? Se o ônibus não pode mais estar transitando, por que a licitação foi cancelada? Por que apenas fizeram um despacho e não deu satisfação o porquê que foi cancelado? Então, está aqui o meu documento, onde eu estou pedindo informações. Como eu já disse, ainda está no prazo legal, mas nós não vamos ficar parados, não, vendo essas pessoas sofrer do jeito que está sofrendo, porque Carvalhópolis não tem emprego. A maioria das demandas é na cidade de Machado, e eles estão sofrendo com isso. Então, peço aí encarecidamente ao prefeito Pedrinho que olha por esses trabalhadores, por esses alunos e todas as pessoas que necessitam desse transporte. Muito obrigada, presidente. Boa noite. Eu agradeço, viu? Muito obrigada. Quero agradecer a Marilude e as duas aqui pela boa vontade de estar aqui reivindicando, não só para elas, para a população, para os trabalhadores, como a vereadora Adriana falou, para os estudantes e para toda a população, né? Porque é importante. Se nós não tomar providência, presidente, vai acabar e o povo vai ficar prejudicado, os estudantes, os trabalhadores e a população. Então, está na mão do prefeito. Se o prefeito quiser, a partir da manhã, normalizar tudo, está na mão dele. Porque se ele fizer o transporte de aluno e o transporte dos trabalhadores, a empresa é obrigada a fazer o trajeto para a população, porque ela tem concessão para isso. Ela é obrigada. Então, só depende, assim, como você já falou, o Diogo está à disposição para poder resolver todos os problemas, mas depende do prefeito. Se o prefeito fala assim, a partir de hoje está resolvido isso aí, amanhã é outro cenário. Então, você está de parabéns, é isso que tem que fazer. Eu agradeço de coração a presença de vocês aí, porque muitas pessoas me ligou que não está aqui, me ligou, conversei bastante com eles, tudo. Ai. Então, eu fico satisfeito e Deus abençoe vocês, que a partir de agora, quem sabe, vai tomar um rumo, porque não pode ficar nessa situação. Porque nós, vereador, nós somos fiscal do povo, além disso, eles que pagam o nosso salário, nós temos que ajudar o prefeito a resolver esse problema. Porque, às vezes, fala só o prefeito, está na mão do prefeito, mas está na mão nossa também. Se nós não pressionar o prefeito também, conversar com o prefeito, ele não vai ter atitude de fazer isso também. Porque ele tem que ter respaldo em todos os vereadores, mais o prefeito, o vice-prefeito e mais as autoridades para resolver esse problema. Porque não pode ficar desse jeito. Porque, senão, nós vamos ter que tomar outra atitude contra essa empresa. E está na mão do prefeito. Se amanhã o prefeito quiser resolver, colocar os ônibus da prefeitura, van para transportar o pessoal, está resolvido o problema e a empresa fica lá com a situação que ela quer ficar. Né? Então, eu acho que foi muito grato a vir vocês aqui. Muito obrigado de coração mesmo. Boa noite. E é assim, né, gente? Se cruzarmos o braço, nada acontece.
Então, vocês estão no caminho certo. Tem que ser cobrado. Mas não desistam, insistam. Porque se no primeiro não houver desistência, nada vai acontecer. Né? Então, realmente, vocês estão aí com uma atitude belíssima. Para quantas pessoas vocês estão fazendo? Vamos resumir tudo isso. Vocês estão fazendo para a população de Carvalhópolis. Parabéns para vocês. Dentro do nosso expediente hoje, nós temos discussão e votação da ata da primeira sessão ordinária do exercício 2026, discussão e votação da ata da segunda sessão ordinária, apresentação da indicação número 6/2026, da autoria da vereadora Adriane Rodrigues de Carvalho, Caproni, apresentação da indicação número 7/2026, de autoria da vereadora Andréia Aparecida Moraes, leitura dos ofícios de 1 ao 9, de autoria do vereador Antônio Carvalho. E discussão e votação do projeto de lei número 5/2026. Presidente, está faltando um ofício meu. O meu é o número 5 e o número 6. São 2 ofícios e uma indicação. Não está aqui. 2 ofícios? E uma indicação. O ofício de Certo. número... Faltando ofício, então. Eu estou com uma cópia aqui. Quer pegar ele? Pode ser? Mas eu vou precisar depois. Tá. Depois o Sandro traz mais para nós. Oi? Da Deia tem. Uma indicação da Deia e outra da Adriana. E o ofício da Adriana. Quê? Tem de quem aí? Da Andréia? Então, vai fazendo a ideia. Indicação número 6/26, da vereadora Adriane Rodrigues de Carvalho. Súmula. Indica necessidade de providência quanto à infraestrutura urbana. Assunto: instalação de placas de identificação e nomeação das ruas do município. Senhora Presidente, nobres vereadores, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam adotadas as providências necessárias para instalação de placas de identificação e nomeações das ruas de nosso município. Atualmente, a cidade enfrenta uma grande dificuldade de localização de endereços, uma vez que muitas das ruas não possuem placas com nomes ou identificação adequada. O município cresceu, recebeu os novos moradores, e a realidade mudou. Antes era possível localizar as pessoas pelo nome ou referência pessoal, o que hoje já não é mais possível. A ausência de identificação das vias prejudica o acesso a serviços essenciais, como saúde, correio, entregas, atendimentos de emergência, além de causar transtornos à população em geral e aos visitantes. Ressalta ainda que as placas de identificação já existem, faltando apenas a devida instalação, o que torna a situação ainda mais urgente e possível de solução imediata. Diante disso, solicito a atenção especial do Poder Executivo para que essa demanda seja atendida, promovendo a organização urbana, segurança, dignidade e melhor atendimento à população. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 23 de fevereiro de 2026. Ela não permitiu? Presidente, essa indicação que eu fiz a respeito sobre as placas e nomeação das ruas, eu vou comentar na tribuna. Certo. Ofício número 6 de 2026. Assunto: solicitação de informações sobre a liberação da quadra de esporte municipal. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Carvalhópolis. Senhor prefeito, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste solicitar informações a respeito da quadra de esportes do nosso município, a qual passou por reforma, porém até o momento não foi liberada para a prática de atividades esportivas. A referida situação tem gerado constantes questionamentos e cobranças por parte da população, que aguarda a utilização de espaço essencial para o lazer
o esporte e a conveniência social, especialmente de crianças, jovens e atletas do município. Ressalto que a obra de reforma teve início há aproximadamente 3 anos e até o presente momento não há informações claras acerca das suas conclusões efetivas ou dos motivos que impedem a liberação do espaço para o uso da comunidade. Diante do exposto, solicito que sejam esclarecidos os seguintes pontos. Se a reforma da quadra já foi oficialmente concluída, caso negativo, qual a estágio da obra, qual o atual estágio da obra e quais os motivos da demora. Terceiro, qual a provisão para a liberação da quadra para a prática de atividades esportivas. A situação não pode pendurar, uma vez que se trata de um bem público, que deve estar a serviço da população. Certa da sua atenção, aguardo informações dentro do prazo legal, atenciosamente, Adriane Rodrigues. Tá. Ofício número 1, de 2026. Excelentíssimo senhor Pedro Gonçalves Filho, digníssimo prefeito municipal de Carvalhópolis. Senhor prefeito, com meus cordiais cumprimentos, venho respeitosamente solicitar de Vossa Excelência informações acerca da empresa Empreendimentos, Comércios e Locações Limitada, CNPJ 22.645.916, ao contrário 31, solicitando cópias de todas as notas de empenho, bem como os pagamentos realizados para esta empresa no ano de 2025, bem como o valor de resto a pagar, se houver. As informações solicitadas são de interesse dos munícipes que merecem saber a realidade financeira do município. Diante do exposto, na certeza de ser atendido, de estima, consideração. Quase bom. Ofício número 2. Excelentíssimo senhor Pedro Gonçalves Filho, prefeito municipal, com meus cordiais cumprimentos, venho respeitosamente solicitar de Vossa Excelência informações acerca da empresa SC Minas Transportes Limitada, de CNPJ 35.294.771, ao contrário 13, solicitando cópias de todas as notas de empenho, bem como os pagamentos realizados para esta empresa no ano de 2025, bem como o valor de resto a pagar, se houver. As informações solicitadas são de interesse dos munícipes, que merecem saber a realidade financeira do município. Diante do exposto e na certeza de ser atendido, renovo nossos votos de estima e consideração. Antônio Carvalho. Ofício número 3. Senhor prefeito, meus cordiais cumprimentos, respeitosamente solicito de Vossa Excelência informações acerca da empresa Global Service Locações e Construtora Limitada. Solicito cópias de todas as notas de empenho, bem como de pagamento, realizados para esta empresa no ano de 2025, bem como no valor de resto a pagar, se houver. Antônio Carvalho. Ofício número 4. Senhor prefeito, meus cordiais cumprimentos, venho respeitosamente solicitar de Vossa Excelência informações da empresa M2 Produções Artísticas Limitada, solicitando cópias de todas as notas de empenho, bem como dos pagamentos realizados para esta empresa no ano de 2025, bem como o valor de resto a pagar, se houver. Antônio Carvalho. Ofício número 5. Excelentíssimo senhor prefeito, com meus cordiais cumprimentos, respeitosamente solicito de Vossa Excelência informações acerca da empresa Gabriela Materiais para Construções Limitada, solicitando cópias de todas as notas de empenho, bem como dos pagamentos realizados para esta empresa no ano de 2025, bem como o valor de resto a pagar, se houver. Diante do exposto, solicito anteciosamente e renovo nossos votos de estima e consideração. Antônio Carvalho.
Ofício número 6. Senhor Prefeito, com meus cordiais cumprimentos, venho respeitosamente solicitar de Vossa Excelência informações acerca da empresa Rodrigo Campos Tavares, Limitada. CNPJ 11.272.410.000, contrários 08. Solicitando cópia de todas as notas de empenho, bem como dos pagamentos realizados para esta empresa no ano de 2025, bem como o valor de resto a pagar, se houver. Diante do exposto, na certeza de ser atendido, renovo nossos votos de estima e consideração. Ofício número 7. Senhor Prefeito, com meus cordiais cumprimentos, respeitosamente solicito de Vossa Excelência informações acerca da empresa Sueli Agrícola Limitada. CNPJ 30.195.840, meu contrário 18, solicitando cópias de todas as notas de empenho, bem como dos pagamentos realizados para esta empresa no ano de 2025, bem como o valor de resto a pagar, se houver. Diante do exposto, renovo, e na certeza de ser atendido, renovo nossos votos de estima e consideração. Ofício número 8. Senhor Prefeito, com meus cordiais cumprimentos, respeitosamente, solicito a Vossa Excelência informações da empresa Antônio Gilvan Rodrigues de Oliveira, CNPJ 00.888.225.000, contrário 26, solicitando cópias de todas as notas de empenho, bem como dos pagamentos realizados para esta empresa no ano de 2025, bem como no valor de resto a pagar, se houver. Diante do exposto e na certeza de ser atendido, renovo nossos votos de estima e consideração. E ofício número 9. Senhor Prefeito, meus cordiais cumprimentos, respeitosamente solicito de Vossa Excelência informações acerca da empresa Gente Seguradora, CNPJ 90.180.605, meu contrário 02, solicitando cópias de todas as notas de empenho, bem como dos pagamentos realizados para esta empresa no ano de 2025, bem como o valor de resto a pagar, se houver. Diante do exposto, na certeza de ser atendido, renovo nossos votos de estima e consideração, Antônio Carvalho. Ofício número 5, da vereadora Adriane. Solicitação de reavaliação funcional dos servidores da creche municipal. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Carvalhópolis, senhor prefeito, cumprimento cordialmente, venho por meio deste solicitar a reavaliação funcional dos servidores lotados na creche municipal em meio Elza Maria de Carvalho, atualmente enquadrados no cargo de serviços gerais, mas que na prática exercem funções típicas de monitoras, professoras de educação infantil. Ressalto que as referidas servidoras são efetivas, possuem cursos superiores e desempenham atividades diretamente ligadas ao cuidados, acompanhamento pedagógicos e desenvolvimento de crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, exercendo atribuições compatíveis com a educação infantil e não com serviços gerais. Destaco que a Lei 15.326, sancionada a 6 de janeiro de 2026, passou a incluir formalmente os profissionais da educação infantil na carreira de magistério, promovendo alterações na Lei 11.738, de 2008, a Lei do Piso do Magistério, e na Lei 9.394, de 96, a Lei das Diretrizes da Base da Educação, a LDB, reconhecendo a relevância e a especificidade da atuação desses profissionais. Diante do exposto, solicito que seja realizada análise técnica administrativa com vistas à readequação funcional ao correto enquadramento dessas servidoras, observando-se a legislação vigente e função efetivamente exercida e a formação acadêmica dos profissionais. Tal medida representa não apenas o cumprimento da lei, mas também um ato de valorização profissional, justiça funcional e respeito às servidoras que desempenham um papel fundamental na educação e no desenvolvimento das crianças do município. Certa de sua atenção e sensibilidade quanto ao tema, aguarda a manifestação dentro do prazo legal, atenciosamente, Adriane Rodrigues Caproni. Indicação número 7, de 2026, da autora vereadora Andréia Aparecida de Moraes. Assunto: solicitação de dedetização em todo o município. Senhora presidente, a vereadora que esta subscreve, no uso das suas atribuições legais e regimentais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor competente a realização de dedetização em toda a área urbana do município,
especialmente nos bairros com maiores incidências de pernilongos e outros insetos. Como chegada do período de verão, somado ao volume de chuva registrado nas últimas semanas, houve aumento significativo na proliferação de pernilongos e demais insetos em diversos pontos das cidades. A população tem relatado grande desconforto, principalmente no período noturno, além da preocupação com a saúde pública, considerando que um ambiente úmido e com água parada favorece a reprodução de insetos transmissores de doenças. A dedetização periódica é uma medida preventiva importante para garantir mais qualidades de vida, bem-estar e segurança sanitária à população. Diante disto, solicitamos que sejam adotadas as providências necessárias com a maior brevidade possível. Sala das Sessões de 3 de fevereiro de 2026, vereadora Andréia Aparecida de Moraes. Vereadora Andréia vai comentar? Na tribuna? Tem a votação do projeto. Projeto de lei 126. Daquele que foi apresentado, vocês votaram? Aquele que nós conversamos na primeira reunião ordinária. Ele não trouxe. Lembra do projeto que foi lido na primeira reunião ordinária? Na segunda eu não estava. Foi votado? Não. Então é isso. É esse aí. 5. Tinha. Ele só foi lido. Então, estamos na mesa. Não trouxe. Pessoal, então nós vamos abrir a tribuna. E hoje nós vamos estrear o sorteio pelo tablet. Não vamos mais usar a caixa, né, que está fora de moda. Adriane, vereadora, vai usar? Vereadora Adriane vai usar? Comentar? Tribuna. Já? Você vai usar? Não? Vou. Você vai usar? Vou usar. Vai usar daí? Vaninha? Não? Creuto? Santônio? Então, 3. Põe 3. Ele falou que já foi votado aí. Tem que eu faço. Deixa eu aprender também. Vou tirar a Vânia. Remover. Vou tirar o Creuto. Remover. Aí ficou a Adriane, a Andréia e o Antônio. Aí põe 3. Ah, sortear. 3. 3. Cadê o sortear? Ó, ficou da seguinte forma. Andréia vai ser a primeira a usar. O São Antônio, o segundo a usar. A Adriane, a terceira a usar. Ok? Eu já pedi também para o Leandro colocar aqui na tela para a gente. Nas próximas, na hora do sorteio, vocês vão estar assistindo aí na tela, tá? Porque aí não fica só para a gente estar olhando.
Vocês vão ver na tela o sorteio, certo? Então, a primeira a usar, vereadora Andréia. Boa noite aos vereadores. Boa noite, Paraná, Leandro. Boa noite que nos acompanham pelo Facebook. Eu ia fazer o comentário durante a fala da Dona Maria aqui na tribuna, mas preferi usar aqui na tribuna. É muito triste a gente vir usar a tribuna hoje, que essa reivindicação que está acontecendo aí dos horários de ônibus. Eu fui procurada hoje, vários pais de aluno que estudam no IF. O ônibus deixa as crianças no IF e depois eles têm que vir a pé até onde que era a entrada antiga da escola agrícola. Criança de 13, 14 anos. Isso não pode acontecer, gente. Se acontece alguma coisa com uma criança dessa, a responsabilidade não é da empresa, que a empresa não vai estar nem aí. Se não está nem aí com o transporte, muito menos com as crianças que estão usando esse transporte. Parabenizo as meninas que vieram aqui reivindicar, certinha. A dona Maria de Lourdes usou a tribuna, muito bem colocadas as palavras dela. E estão certas de cobrar. Tem que fazer isso mesmo. Se a empresa não está cumprindo com a sua obrigação, o prefeito já tinha que ter visto isso, porque faz tempo que está acontecendo. Está acontecendo desde o começo do ano, que eu já usei a tribuna, eu já cobrei a respeito do pessoal que trabalha no hospital, que eles passavam lá 7h10 para pegar o pessoal. Essa linha de horário das 7 horas acabou. E se a gente cruzar os braços, vai acabar essa também. Já não tem serviço, e o que tem, a prefeitura não incentiva para estar levando esse pessoal para trabalhar lá. Parabéns às meninas que vieram aqui, tem que vir mesmo. E se não resolver até segunda-feira, eu peço que todo mundo que trabalha em Machado, que usa o transporte, que venha aqui reivindicar os direitos. Quem sabe assim, vindo aqui, resolve alguma coisa, porque só de pedir e falar não adianta. Tem que vir atrás mesmo. Parabéns às meninas que vieram e espero que venham, se não resolver, que venham mais. Porque isso aí é uma falta de responsabilidade da empresa, é igual o Antônio Carvalho falou. A prefeitura tem ônibus, tem motorista, coloca para levar esse pessoal, tá certo, tem um contrato com a empresa, mas já que a empresa não está cumprindo com as suas obrigações, que tome frente que use de outra forma para que está resolvendo. Que hoje o pessoal desceu para ir para Machado, não cabia no ônibus, simplesmente o ônibus foi, as pessoas ficou. Isso não pode acontecer. Tinha os horários das vans aí, a empresa, enquanto não fez cortar os horários, as vans largar de transportar, era denúncia em cima de denúncia, então acabou tirando o transporte das vans. Então eu peço, eu sei que o Guilherme do transporte é uma pessoa boa, uma pessoa responsável, que eu acho que se dependesse dele não acontecia isso. Mas eu peço para o Pedrinho, igual a vereadora Adriano falou, que vê com carinho a respeito dessa solicitação das meninas, elas precisam trabalhar. Eu sei o que é triste você sair do serviço e você não ter como vir embora. Ficar esperando carona, esperando horário de ônibus, que sabe se vai, se passa ou não. Simplesmente a empresa hoje deixou eles na mão. Deixou os alunos, foi procurado hoje por pai de aluno, que os alunos vieram até no trevo. Vocês imaginam uma criança de 13 anos, naquele trevo ali no trevo da onde que era a antiga entrada do IF ali? Se acontece alguma coisa, gente, então tem que tomar providência antes de acontecer, porque depois que acontecer não adianta mais. Então eu parabenizo as meninas, agradeço aí a presença delas, estava aí, eu não fiz o comentário na hora que elas estavam aqui, mas eu agradeço elas de ter vindo aqui. Então, peço que até semana que vem não, que até amanhã resolve esse problema, porque amanhã é dia das estão trabalhando, né, que resolve-se o mais rápido possível. Então, e que depender da gente, pessoal que trabalha em Machado,
que depender de nós estamos aqui à disposição. Espero que resolva esse problema logo. E quanto às estradas, né? Isso aí a gente já está cansado de falar. Não tem estrada. Não sei se começaram a arrumar. Teve essa semana aí que teve sol. Eu acredito que não, porque a reclamação é muito grande. Então, peço para o encarregado de transporte de estrada aí, o senhor Carlinhos e o senhor Reginaldo, que resolva esse problema das estradas aí, porque o pessoal que mora na zona rural depende das estradas. Ponte da Gabriela também? Nada, Antônio Carvalho? Obrigado pela parte que você concedeu. Eu estive na prefeitura hoje, tratar desse assunto com o secretário de obras. Ele falou para mim que está para ser liberado esse valor. Sexta-feira parece ter uma notícia lá que vai liberar o dinheiro para poder fazer essa ponte. Aí nós entramos no acordo lá, ele já ligou lá em Machado, providenciou a estrada lá do Napoleão para fazer uma estrada lá bem feita, e para poder dar um suporte para o pessoal lá. Mas ele até tinha desanimado. A semana passada, achou que tinha que ter feito uma ponte de madeira mesmo. Mas aí, sexta-feira, teve uma notícia que o dinheiro essa verba vai sair. Aí, animou outra vez de fazer essa ponte de cimento. Por motivo de ter duas pontes, parece que ele mediu lá, para ter 600 e poucos metros. Uma ponte da outra que está construindo lá. Então, por esse motivo, ele achava que não fazia. Mas ele está achando que vai sair essa verba. E aí, já, a partir da manhã, ele ia fazer hoje. A partir da manhã, vai começar a fazer a estrada lá do Napoleão, e cascalhar, tirar a enxurrada, deixar em boas condições, para dar um atendimento para o pessoal lá. E deixou também, é muito bom, é muito importante também isso aí, deixou também um telefone à disposição do pessoal lá, qualquer coisa que precisar do carro, para ele não usar o carro deles não, ligar na prefeitura, que está de prontidão para fazer todos os pedidos que é necessário que ele precisa lá. Doença, criança para a escola, qualquer tipo de viagem lá para comunicar ele foi encarregado nisso, para poder ligar para ele, para ele tomar todas as providências a esse respeito de transporte lá. Mas então, a prefeitura daqui ou de Machado? Daqui de Carvalhópolis. Então, ele deixou bem claro lá perante eu, mais uns moradores de lá, deu um número de telefone dele para as pessoas, se precisar, para ligar para ele. Porque não pode, eu falei para ele, não pode deixar o povo isolado na forma que está lá. Aí ele assumiu o compromisso, que até fazer essa ponte, a prefeitura fazer todos os transportes que lá for necessário para a população que lá reside. Então, ficou acordado isso. Ai, coisa boa, pelo menos tem uma solução, né? Espero que faça essa ponte logo. E quanto ao ofício que eu fiz, é a detetização, todo mundo sabe aí das nuvens de pernilongo que está tendo na cidade, terreno sujo, tenho reclamação de terreno sujo. Então, pedir para as pessoas que têm os seus terrenos sujos que possam estar limpando, para evitar um pouco desses pernilongos, esses insetos que andam aí, né, durante esse tempo de calor. E só isso. Boa noite. Obrigado, presidente. Vereador Antônio. Boa noite a todos os vereadores, boa noite, Paraná, aqui presente, boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite também ao Leandro, que está ali nos auxiliando, os vereadores. Bom, senhor presidente, eu quero iniciar minha fala hoje aqui a respeito da reunião que eu tive lá na prefeitura junto com o secretário de obra hoje, tratando a respeito da ponte, da estrada, que foi a vereadora André me deu uma parte, que ficou acordado de resolver o problema lá da estrada para dar o suporte para o atendimento para as pessoas lá. Porque até hoje a Defesa Civil não deu satisfação para os moradores lá. Então, a partir de hoje, o secretário de obras deixou à disposição o telefone dele, tudo que precisar lá, ele vai resolver. Vamos ver também se isso vai ser cumprido. Porque se não cumprir, aí, segunda-feira eu estou aqui, falando também a respeito disso aí. Bom, outra coisa que eu tive com o secretário também, senhor presidente, a respeito das estradas, limpeza de estrada. Eu estive na minha ontem,
até falei para ele, mostrei para ele a situação do mato que está na estrada. Na Inhaúma, no Lambari, Alagoa, São João, lá perto da Serrinha, está sem condições de tanto mato nas estradas. Até falei para ele, essa semana eu vou aguardar. Se ele não resolver o problema essa semana, a partir de segunda-feira, vou contratar 2 funcionários, mas eu não vou fazer limpeza nessas partes que está mais crítico. Então, deixei bem claro para ele. Se não resolver o problema, que é tão simples resolver esse problema de limpeza de estrada, se ele não resolver, a partir de segunda-feira, eu vou contratar 2 funcionários, mas eu não vou fazer esse tipo de limpeza nas estradas. E outra coisa também, senhor presidente, que eu conversei com ele, a respeito da estrada. Temos trechos também na estrada, quando chove, está intransitável. Até mostrei para ele uns vídeos, que as pessoas mandam para a gente, mostrei para ele, ali na estrada que vai para sentido a Negaveira ali, aí no fundo da casa do Loir, onde tem um açude, onde eu fiz um trabalho lá, tirar enxurrada, que vai uns 2 a 3 meses que eu fui lá, tirei enxurrada, numa paina enxada, que eu disse nessa tribuna aqui. Então lá hoje, com a chuva de ontem, fez um atoleiro lá, mostrei para ele, pedi urgência também, que foi falado aqui, foi todos os vereadores também, a respeito da estrada do Tito Magrinho, lá próximo à casa de Sortucci, onde tem uma criança, uma menina que estuda, que a Kombi não chega também em tempo chuvoso, a Vaninha falou, a Xandé falou, mais vereador falou, também ficou comprometido de fazer isso também, ficou comprometido também na Lagoa também, resolver vários problemas lá nas estradas, e assim por diante. Nosso município está praticamente abandonado, porque diz ele que até sexta-feira não era ele que estava no comando. A partir de sexta-feira para cá, ele voltou o comando das estradas de novo. Então pediu para mim qualquer demanda, levar ao conhecimento dele para resolver. Então, senhor Reginaldo, estou pedindo para o senhor aqui, o que nós combinamos lá, estou falando aqui, porque nosso povo não pode ficar nessa situação. Então, está aí. Eu conversei com o senhor, estou pedindo novamente aqui, esclarecendo a população, da conversa da gente com o secretário, que é muito importante o povo ficar sabendo disso, porque a gente tem que lutar, não só eu, todos os vereadores levam essa demanda, mas até agora é ignorado. Quem sabe daqui para frente agora não vão tomar outra atitude para nós resolver o problema da população. Outra coisa também, senhor presidente, a respeito do ônibus, conversamos lá também, o que a vereadora André falou aqui, quando foi conversado lá, a nossa prefeitura, nosso município tem vários ônibus, várias vans. Não precisa, o povo, os trabalhadores e os estudantes, não precisa passar por essa humilhação. Nosso município tem condições de fazer tudo isso para a nossa população, entregar para uma empresa que não tem responsabilidade com ninguém. Então, isso aí, senhor presidente, eu vou falar em nome do prefeito, para o prefeito, tomar atitude disso, que não pode deixar essa situação, nossos estudantes, nossos trabalhadores, a nossa população, sendo humilhados por essa empresa. E está na mão do prefeito. Eu ainda disse para o Guilherme, se eu fosse prefeito, eu dentro de 5 minutos resolvia esse problema tudo. Que nosso município tem condições para isso. Então, o prefeito é a autoridade máxima do nosso município, ele tem a autoridade de fazer isso, resolver esse problema dentro de 5 minutos. E também sugerir para ele também, igual eu falei aqui, nós, vereador, eu, vereador, como os demais vereadores, está tudo empenhado nessa demanda, porque nós fomos eleitos, nós estamos pagos com o dinheiro do povo, o povo está trabalhando lá para pagar nosso salário. Nós temos que, por obrigação, dar um suporte para isso. Então, senhor presidente, eu não vou falar mais não, que conversei com o jurídico, nós vamos dar para até sexta-feira. Se não resolver, nós vamos fazer o ofício e vamos partir para cima dessa empresa. Independente de prefeito ou sem prefeito, eu vou tomar providência disso. Se o vereador também quiser todo mundo entrar em conjunto, nós vamos levar essa demanda até o Ministério Público, que nós temos por obrigação fazer isso, porque nós não podemos deixar o nosso povo na mão da situação que está. Precisa de Machado, não tem condições. Os estudantes têm que estar levando cedo e à tarde, esperando, como o vereador André falou, que humilhação isso, sendo que o nosso município tem tudo para fornecer para o povo e não está fornecendo nada. Então isso, nós temos que tomar atitude, a Câmara de Vereadores tem que tomar atitude, presidente.
a partir de hoje. Porque o prefeito, sim ou não, eu acho que a Câmara tem por obrigação ajudar o prefeito a resolver esse problema. Porque nós somos pagos para isso. Eles estão trabalhando para pagar nosso salário. E nós vamos virar as costas para eles? Jamais vamos fazer isso. Tenho certeza que todos os vereadores têm a mesma opinião minha. E a respeito, outro pedido também, senhor presidente. Eu estive no cemitério hoje. Lá foi feito um serviço lá. Foi derrubado um muro lá. Para poder tirar uma árvore lá que estava no muro. Aí fui lá hoje. Se tirou uma árvore, tem outra no local. Para construir o muro, tem que tirar ela. E o muro está aberto lá, um monte de tijolo para dentro, empiado quase em cima dos túmulos lá. É um grande respeito com a família dos entes queridos que estão lá. Então, pedir para a administração tomar providência disso, porque é uma vergonha. Abriu o muro do cemitério para tirar uma árvore, está lá aberto, e tem mais uma árvore para tirar, não tirou, e fechar o muro. Porque, pelo menos, tirar, as pessoas vão no cemitério para visitar os túmulos lá da família lá, depara que é um monte de tijolo praticamente em cima dos túmulos. Aqui, é triste isso. É muito triste a gente trazer uma coisa dessa aqui. Outra coisa também, senhor presidente, você pode ir lá para ver, eu acho que é conhecimento de todos os vereadores, na rua que dá acesso ao cemitério, vai para saber que muito entulho e lixo está lá na beira do meio-fio. Tem 3 ou 4 montes de entulho e lixo subindo do lado direito. Então, o que a administração está fazendo, gente? Que não vê isso? Então, precisa a gente estar cobrando, exigindo que faça a limpeza, a melhoria para a nossa população. Olha que tristeza, que ponto chegou no nosso município. Olha que ponto que chegou no nosso município. Não tem base isso. E outra coisa também, não vi, eu estou falando que eu tive um pedido das pessoas, que a nossa praça ali, um poste na praça em frente ao banco Cicobi, está escuro, não tem lâmpada. Está escuro ontem à noite, está tudo escuro. Hein? Então, olha, me falaram ontem para mim, já faz, para você ver, prefeito, olha para você ver que situação que está na nossa cidade. Quantas e quantas vezes os vereadores pediu isso aqui? Todos os vereadores. Fez indicação, e nada disso, prefeito, o senhor toma providência. O que o senhor quer que nós faz mais? O senhor quer que nós assumamos essa cadeira só para nós fazer o que precisa ser feito no nosso município? O senhor foi eleito, prefeito, para isso. Vamos atender a população, vamos fazer as coisas certinho, vamos cumprir nossas obrigações. Nós de vereador, o senhor como de prefeito, vamos cumprir nossos trabalhos, nossos compromissos que nós fizemos com o povo, a promessa que o senhor fez com a população. E o senhor não está fazendo nada, senhor prefeito. O vereador pedindo, mostrando para o senhor, indicando o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, o senhor está ignorando. Vamos pôr o pé no chão, vamos trabalhar, vamos mostrar que nós temos competência, prefeito. Do jeito que você está fazendo, está mostrando para a população que você não tem competência para nada. Apesar que o senhor não está mandando em nada mesmo, mas mostra para a população que você tem respeito. Pelo menos respeito você tem que ter. E o senhor não está tendo nem respeito. Então, vamos trabalhar, vamos mostrar, pelo menos qualquer coisa para o nosso povo. O senhor faz um ano e tanto, mais um ano que o senhor está na prefeitura, mostra para mim o trabalho que o senhor fez para o povo aí, mostra na zona rural o que está sendo feito para o povo. Nossa cidade praticamente abandonada. Está pedindo, o senhor não sei o que o senhor está fazendo. Se o senhor não quiser administrar, não é vergonha nenhuma, não. Abandona o cargo, deixa o vice-prefeito assumir, que não é vergonha. Eu estou aqui sendo vereador hoje, eu não tenho competência, gente, eu não tenho competência de ser um vereador, vou abandonar meu cargo. Não é vergonha, não. Não é vergonha que eu faço isso, não. Eu sou a mesma coisa, qualquer político. Se não está dando conta, simplesmente vamos renunciar ao cargo. Porque nós estamos sendo pagos para isso. E a gente, o senhor está deixando a desejar. Vamos absorver as estradas, senhor prefeito. Vamos absorver as estradas, que situação que está. O senhor deixar o nosso povo nessa situação. Vamos absorver o ônibus. Que humilhação que está isso. O senhor está deixando o nosso povo passar, prefeito. Conclui, vereador. A caneta está na sua mão. Vamos resolver o problema, senhor prefeito. Só para concluir, fazer outro pedido também, que eu já fiz indicação, parece que, quanto mais a gente pede, mais faz indicação, parece que o prefeito, mais que ele ignora.
Pedi para iluminar aquele poste que está no final da rua Antônio Batista, onde o mais custoso foi feito, foi o postamento, está lá no escuro. Tem pessoa lá que fez uma casa para alugar final de semana, naquela escuridão. Já pedi várias vezes aqui, prefeito, põe a mão na consciência, vamos trabalhar, vamos ocupar um cargo digno que o senhor tem, vamos contribuir para a nossa população. Que vergonha a nossa população, nosso município, desse tamanho que é. Se é preciso, os moradores virem estar pedindo, os vereadores toda semana estão pedindo, vamos, prefeito, trabalhar, porque isso é uma vergonha, porque o nosso município tem 84 quilômetros quadrados. Só para concluir, senhor presidente, eu ouvi um vídeo do prefeito de Machado, que Machado tem 1.500 quilômetros de estrada, mais de 10 vezes mais do que a nossa é 144 quilômetros, com 2 máquinas. Machado tem 4 máquinas, aqui tem 2 máquinas, e Machado é mais de 10 vezes maior que o nosso município, e o nosso município é abandonado da situação que está. Que vergonha, sinceramente, prefeito, eu tinha vergonha no seu lugar. Se estiver dando conta, renuncia o cargo e deixa o vice administrar. Vereadora Adriane. Presidente, nobres colegas vereadores, boa noite. Ao público presente, boa noite. E a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu inicio a minha fala aqui parabenizando sobre o carnaval do nosso município. O setor de cultura, a administração pelo belíssimo carnaval realizado em nosso município. Um evento que começou pequeno, mas que a cada ano vem crescendo, se fortalecendo e hoje já mostra que está se tornando quase um gigante. Movimentando a cidade, o comércio e levando alegrias às famílias. É importante que a população valorize o que temos de bom aqui, porque coisas boas também merecem reconhecimento. Faço um agradecimento especial à Lília, que realmente vestiu a camisa do Bloco do Bicho, cuidou de cada detalhe e mostrou que quando há dedicação e amor, o resultado aparece. Parabenizo todos os grupos envolvidos aí no carnaval e parabéns ao nosso carnaval, que foi motivo de alegria e muito orgulho. Bom, nós usamos essa tribuna aqui e fazemos vários pedidos, né? As demandas são grandes, umas demandas atendidas, outras não. Agradeço pela demanda que eu trouxe na última sessão, pedindo a iluminação da rua Emílio Pereira, onde as lâmpadas foram trocadas, graças a Deus, mas ainda há reclamação que uma parte do campo está bem escura. Então, falo aqui informalmente que as lâmpadas da rua foi solucionada, portanto, perto do campo ainda continua as lâmpadas queimadas. A iluminação da quadra de areia lá do Parque Dona Jandira não foi solucionado. O poste ainda continua dando choque, as árvores não foram podadas, e inclusive no trevinho lá perto do Parque Dona Jandira, que está muito escuro. Ficou tão bonito, né, a iluminação, iluminando a zona rural, indo aqui para o Macaco, indo lá para o Moquém, ficou muito bonito, mas precisamos iluminar a chegada da cidade também, que está muito feio, está muito escuro. Então, deixo aí esse pedido informal aí a respeito da iluminação. Eu vou falar aqui cada ofício que foi apresentado hoje. O ofício número 6, da quadra de esporte, solicitando informações detalhadas sobre a quadra de esporte do nosso município. Essa quadra, todos sabem, que passou por uma reforma, mas até o presente momento não foi liberada para a prática esportiva. A população tem cobrado, e com razão. Já se passaram quase 3 anos desde o início dessa reforma. É inadmissível que um espaço público permaneça fechado por tanto tempo, sem explicações claras e objetivas. Precisamos saber se a obra foi oficialmente concluída,
se há pendências técnicas ou administrativas e, principalmente, qual a previsão real para a liberação da quadra. Estamos falando, presidente, de um espaço que promove saúde, lazer, conveniência e inclusão social, especialmente para nossos jovens e crianças. Esporte não é luxo, é investimento em qualidade de vida e é um direito da população. E o nosso papel é fiscalizar, buscar informações e dar resposta para a comunidade. É isso que estamos fazendo. Então, por favor, coloque essa quadra aí em funcionamento. Pelo que eu vi lá, pelo que eu passei, a quadra está pronta, não sei o que está esperando, se está esperando uma inauguração. Se for a inauguração, que faça o mais rápido possível, porque nós estamos sendo cobrado para que volte aí, a abrir as portas aí da quadra para o pessoal poder fazer aí suas práticas esportivas. O ofício de número 5. Esse ofício de número 5, ele é baseado naquele projeto, naquele ofício que eu fiz a respeito da reavaliação funcional dos servidores, que eu fiz do pessoal da saúde, dos enfermeiros. Esse aqui eu estou fazendo das servidoras da creche municipal. Então, eu peço aí que também dê uma atenção especial. Esse ofício aqui será protocolado amanhã e, conforme regimento interno, lei orgânica, tem 15 dias para nos responder esse documento. Lembrando que o documento que eu fiz a respeito da reavaliação dos servidores da saúde venceu o prazo dia 17. Hoje é dia 23 e nós não tivemos resposta. Então, eu protocolei solicitando a reavaliação dos servidores da saúde no prazo legal. Para a resposta já foi ultrapassada, até o momento não houve retorno. Faço aqui essa cobrança pública, porque os servidores merecem respeito e merecem uma resposta concreta do Executivo. Então, pessoal aí da saúde, que me procurou aí para estar fazendo esse ofício, estou aguardando a resposta, porém o prazo já se encerrou. E também, lembrando aqui de prazo encerrado, eu também fiz um ofício pedindo informações sobre a situação da balança. E até hoje, e já faz tempo, porque eu pedi informação desse ofício antes de nós entrarmos em recesso. Vocês se lembram disso? Então, pedi antes da gente entrar em recesso, o prazo também já se esgotou. A respeito dos trabalhadores, tive uma notícia triste agora há pouco. O motorista do ônibus foi dispensado. Santa Cruz dispensou. Todo mundo conhece, né? O motorista que é daqui de Carvalhópolis. Muito triste isso, né? Então, protocolei lá o projeto, já usei a minha fala ali também, mas também quero deixar aqui, mais uma vez registrado, que eu reforço o meu pedido. Reforço que o pedido é simples, feito e simples, né? Legítimo e está plenamente dentro do nosso dever constitucional, de fiscalizar os atos. E que buscamos transparência. Queremos saber quais foram os motivos que levaram ao cancelamento da licitação e quais providências serão adotadas a partir dessa decisão. Gente, né? O pessoal veio aqui, usou a tribuna, muito triste a gente ver a situação em que se encontra aí os trabalhadores, os alunos, e o pessoal que utiliza aí desse transporte. A vereadora Andréia citou aqui o chefe do setor de transporte, o Guilherme. Guilherme, todo o meu carinho e gratidão por você, por tudo que você faz. Você é uma pessoa que tem atende as pessoas muito bem. Então, não é com você, eu tenho certeza que não é com você. A presidente já falou que é para procurar o setor lá do CRAS, que é o Diogo e o Matheus, para estar fazendo novamente esse cadastro. Eu sou contra, porque já está cheio de cadastro lá. Não é possível que as pessoas vão ter que levar novamente mais documentação. Então, já está tudo lá. E, igual eu falei, se os horários estavam dando certo, por que mexeu? O que está acontecendo? Tinha uma licitação para ser feita, foi cancelada. Os ônibus
fazendo esses horários picados aí que está só prejudicando. Então, vamos reaver isso daí para não deixar a população mais triste do que já está, né? Então, seguimos aqui aguardando os esclarecimentos dentro do prazo legal, com respeito institucional que deve exigir entre os poderes, mas também com a firmeza que o mandato nos exige, né? Nós somos cobrados e vamos ser ainda muito cobrados. Porque eu já falei, o vereador que não é cobrado, ele tem algum problema? Porque tem que cobrar, sim, e cobrar os 9 vereadores. Os 9 vereadores foram eleitos pelo povo, então nós temos que acatar os pedidos do povo, levar até o executivo e juntamente tentar solucionar o problema de cada um. Então, deixo aqui mais uma vez o meu pedido. Sobre a indicação, não foi feito um ofício, eu fiz uma indicação sobre as placas e nomeação das ruas. Antigamente, a gente conhecia as ruas por nome das pessoas e até apelidos, né? Então, a gente tem que ver que a cidade cresceu, muitos novos moradores chegaram nos bairros, e hoje já não é mais possível localizar a pessoa somente pelo nome, como acontecia antigamente. A ausência de placas de identificação das ruas tem causando dificuldades em diversas situações do dia a dia. Essa falta impacta diretamente atendimentos de saúde, entregas de mercadorias, serviço dos correios e, principalmente, situação de emergências, onde cada minuto faz a diferença. Então, o mais importante é que essas placas já existem, só falta a execução das mesmas. Então, por isso, reforço aqui, presidente, demais vereadores e população que nos assiste, a importância dessa indicação e conto com a sensibilidade do Executivo para que essa medida seja atendida o mais breve possível. A gente passa aí pelas ruas, não tem nome. As ruas não têm nome. Nós aqui a gente conhece. Mas e a polícia militar que vai atender uma ocorrência? E motoristas da saúde que vai atender um paciente? E Mercado Livre, e correio? Então, está difícil. Então, se as placas existem, então, por favor, executar. Muito obrigada, presidente. Boa noite a todos. Mais uma vez, a presidenta, a quem nos acompanha em plenário, também a quem nos acompanha pelas redes. Boa noite também aos demais vereadores, ao Leandro que nos auxilia aqui. Senhora presidente, novos vereadores, a gente sabe que não é fácil ser um gestor de uma cidade. Administrar um município, ainda que ele tenha 150 quilômetros de estradas rurais, não é tão simples de se resolver todos os problemas. Se basear em um vídeo de internet de prefeito que vai dar resposta, é muito fácil, muito simples. A gente sabe que cada município tem seus problemas, cada município tem suas demandas. Trocar dezenas de lâmpadas na cidade, mas naquele dia que trocou aquelas dezenas de lâmpadas, não tem nenhuma referência, não tem nenhuma menção, mas tem menção de uma lâmpada que ficou sem trocar. A gente fica muito assim a saber se aquela lâmpada estava queimada há muito tempo, se aquela lâmpada queimou naquele dia que foi feita as trocas, se queimou no dia seguinte, se a empresa ela tem a obrigação legítima de voltar no dia seguinte para trocar uma ou duas lâmpadas que queimou, ou se ela tem que esperar um prazo de 15, de 20 dias para fazer aquela logística toda. A gente sabe que é um transtorno que ocorre. Pode falar, vereador Croto. Obrigado pela palavra, boa noite a todos. Em respeito à lâmpada, essa empresa ela tem um contrato de cada vez que ela vem aqui, ela cobra em torno de R$ 2.500. E é um contrato uma vez por mês, então, ao menos uma vez por mês ela vem. Aí, ao decorrer do mês, faz a avaliação das lâmpadas queimadas, aí depois, no dia que ela vem, faz o reparo.
Caso ficou alguma para trás, já é porque não foi devidamente avisado antes, né? Muito obrigado pela palavra. Então, vereador Cleuto, a gente sabe como é que ocorrem esses processos licitatórios, como que são essas demandas. As demandas são solicitadas, repassadas para o Betinho mapeia todos os pontos, depois vai lá e passa para a empresa, R$ 2.500 por cada vinda. Então, há um cronograma, a gente sabe que é um transtorno quando se queima a lâmpada. Ninguém quer contribuir com a iluminação pública e ter a lâmpada queimada na sua porta 15 dias, 20 dias. Só que nem tudo se resolve da noite para o dia, como a gente espera que seja. Não é assim. O poder público, a administração pública, ela tem toda a logística. A gente fala da ponte da Gabriela. A gente é mencionado sobre ela aqui que devia ser feito no dia seguinte. Surgiu a oportunidade de fazer, a Defesa Civil se manifestou. Nós tivemos em Brasília, junto à Defesa Civil, solicitando deles uma resposta imediata sobre a ponte da Gabriela, se vai sair ou se não vai sair mesmo, porque a gente precisa dar uma solução. E nós ficamos acordados de que disso aí do que o vereador Antônio Carvalho falou. Faz a estrada lá e a gente pode esperar mais alguns dias. Sexta-feira teve uma resposta, realmente eu tive questionando sobre isso. Ele estava em contato junto com a Defesa Civil da União a respeito disso. Eu espero que seja o mais rápido possível. Tivemos um gabinete do deputado Nilton Cardoso. Ele pegou o telefone na nossa frente e ligou para o diretor da Defesa Civil Nacional, que é aliado deles, do grupo político lá da nomeação. Ele falou assim, não, pode ficar tranquilo. A gente vai resolver isso. Então, a nossa esperança é essa. Claro que a gente não está aqui dizendo de forma alguma que as pessoas têm que ficar ilhadas, abandonada e esquecida. Eu não acredito que um prefeito que tem 4 mandatos de vereador, uma pessoa que está no seu 2º ano de gestão, indo para o seu 2º ano de gestão, entrou numa administração pública para judiar do povo. Eu não acredito nisso. Uma pessoa com a história de peso que o prefeito Pedro tem na cidade. 4 mandatos de vereador. É por isso que eu discordo da fala do vereador Antônio Carvalho aqui, que fala, é um incompetente, tem que sair da gestão, tem que abandonar a carteira. Teve coragem. Colocou o nome das urnas, foi disputar uma eleição, venceu, não se escondeu. Então a gente, usada a fala aqui, e eu respeito a fala de qualquer vereador, qualquer menção que faz a gestão pública, eu respeito. Agora, desqualificar alguém que colocou a cara a tapa, que buscou o pleito, que venceu, que está no seu 2º ano, dizer que é incapaz de gerir uma cidade, aí há uma incongruência muito grande nisso. Há um impasse muito grande nisso. A gente percebe que administrar uma cidade, governar uma cidade, não é tão simples. Não é um gosto apenas. Não é um ponto apenas que tem que se resolver. Tem que se resolver diversos temas, diversas situações. E aqui agora eu faço menção, sabe de quê? Dos secretários do prefeito. Nesse ponto aqui eu faço menção dos secretários do prefeito. Porque se você pegar todas as secretarias da gestão municipal, todas, não só uma não, eu vou tirar uma ou outra. Vou tirar uma ou outra. Aqui eu posso excluir o servidor Fagner, que não tem uma carreira tão longa. Cultura, o Emerson tem uma experiência vasta. Em Carvalhópolis, 2 anos, mas em outro município, longos anos. Se você pegar a secretária de Educação, a servidora Márcia está com nós há 10 anos. Você pega a Duda, tem mais de 10 anos de secretária de Saúde. Se você pegar o Reginaldo, 10 anos. Se você pegar o Carlinho, está no mesmo nicho ali, mas é um que tem menos experiência, mas está no mesmo grupo onde o domínio não vem só dele, né? A última palavra não vem só dele. Se você pegar os outros secretários, pega a Ludmila hoje, 2 anos. A maioria das secretárias do município, ou dos secretários do município, tem uma vasta experiência. Pega o Diogo, está na assistência social. Quantos anos de experiência ele tem? Uma vasta experiência na função que ele desempenha. Então, eu não acredito que essas pessoas, com o conhecimento que têm, com a capacidade de gerir, de resolver problemas, estejam com os olhos fechados para tudo que surge. Talvez a nossa capacidade de resposta não seja pronta como a gente deseja, mas ela é calculada e resolvida. Nós ficamos 2 meses de chuva constante no município. Nós demos 2 aragens nesse mês. E olha para você ver como que acontecem as coisas.
A aragem que deu em cima de um carnaval, de um feriado bem prolongado. Eu até falei nos bastidores, não, o prefeito tinha que mandar essa turma toda trabalhar. Deixa esse povo tirar feriados agora não, manda para depois, põe ele para trabalhar, para pelo menos corrigir os pontos mais críticos das estradas. Olha o impasse. Voltamos a trabalhar essa semana agora. Choveu hoje? Choveu hoje? Choveu ontem? Está chovendo agora? É isso. Olha o tanto de dificuldade que a gente tem para ir sanando os pontos críticos que se surgem. Transporte. Aviação Santa Cruz. Começou com o prefeito Curió. O prefeito Curió criou o Vale Transporte, deu o Vale na mão dos servidores, os funcionários não precisam trabalhar. Já que nós não conseguimos dar uma resposta efetiva aqui no município em geração de emprego e renda, vocês que querem trabalhar no Machado, tem um transporte. A empresa olha para os funcionários e fala assim, não está dando renda. Não tem como manter a aviação rodando. Aí nós temos que dar uma resposta. O município tem que dar uma resposta. Mas ninguém fala que foi o município que criou essa viabilidade, que viabilizou essa oportunidade para nossas pessoas trabalharem em Machado. Que antigamente quem trabalhava lá tinha que ir de carona ou tinha que rachar a viagem para ir trabalhar lá. Nós criamos um vale e deram para eles. Estou mentindo, vereador Carvalho? Estou mentindo? Se o ônibus que levava os trabalhadores, levava os estudantes, levava tudo. Inclusive eu fui muitas vezes trabalhar em Machado, fui no ônibus. Então era assim que ocorria, né? Então nós demos o vale para transportar. Se for necessário voltar, puxar os alunos de novo, nós temos capacidade para isso, temos sim. Agora, a Gardênia, a Santa Cruz não pode fazer isso. Deixar pessoas para trás porque não cabe no ônibus. Mudar o horário porque não está indo bastante passageiro. São dificuldades que todo dia se surgem. Era um problema, era um tema resolvido há 15 dias atrás. 15 dias atrás estava resolvido. Hoje já tem uma bomba de novo explodindo. Motorista deixa aluno na porta do IF na rodovia. Já foi solucionado. O secretário-geral de governo já disse que já foi resolvido isso. E amanhã o horário volta ao normal a levar os alunos dentro do Instituto de Ensino. E olha como que as coisas ficam correndo. A vereadora Adriane até mencionou aqui a respeito das placas. Ela foi muito justa no seu ofício, ou na sua indicação, quando ela cita que as placas já estão prontas e só precisa ser instalado. Realmente é isso mesmo. O secretário já comunicou, acabou de responder aqui, que vai se instalar essa semana ou a semana que vem, as placas já se encontram prontas. E realmente, a gente sabe que isso é necessário no nosso município. A identificação das ruas. E até não só pela identificação, tanto também pela homenagem que foram feitas. Pelas respeito às pessoas que foram feitas. E falando de respeito, eu cito a fala do vereador Carvalho aqui, quando ele fala... Quanto tempo falta, presidente? Quando ele cita aqui, um minuto, um pouquinho de tolerância, todo mundo teve um pouquinho de tolerância. Só um golinho. Quando ele cita aqui a questão do cemitério do nosso município. Não pode. Tive reclamação disso sexta-feira. Vai fazer um serviço? Faça, limpe. É a memória das pessoas. É o sentimento das pessoas que estão ali. Pessoas relataram que tinha material em cima dos túmulos, com possibilidade de ser danificado por cachorros. Então a gente solicita que essas coisas não ocorram, porque são coisas possíveis de não deixar ocorrer. Em especial, essa situação que a pessoa vai ali visitar um túmulo e vê lá uma situação dessa. Realmente é constrangedor, mexer com os sentimentos das pessoas não é bom. A gente reforça essa solicitação aqui mais uma vez, em respeito à nossa população, e pedir para que isso não ocorra mais. Pedir que isso não ocorra mais. Senhora presidente, a gente marca algumas coisas aqui, mas a gente precisa nos ater ao tempo. Mas o tema principal dessa noite aqui é realmente solicitar essa solução do transporte. Eu estou com a lista antiga aqui, olha os horários que tinha. 6, 7, 12, 14, 16. 5 horários. O outro,
7, 11, 13, 15 e 17. E tinha mais o horário da noite ainda, que era exclusivo dos alunos. Hã? Não, hoje tem menos horário. Hoje tem menos horário. Então nós estamos falando de 5 horários aqui, mais os extras que tinha de puxar os alunos. Realmente, a administração pública vai ter que dar uma resposta. Ou a Santa Cruz vai atender a demanda da população, ou infelizmente não terá como nós ser subjugado por uma empresa. Ser subjugado, um poder público com a força que tem, com a estrutura que tem, ser subjugado por uma empresa, por capricho de um ou do outro, nós não podemos. E também nós não vamos trabalhar com a faca no pescoço, solicitando uma demanda abusiva. Um contrato de 30, de 40, de 50, de 60 mil reais mensal, onde a gente sabe que não há uma demanda para isso tudo, e o município também não pode ser onerado para beneficiar uma empresa de forma alguma. Obrigado, senhor presidente. Pessoal, novamente, boa noite a todos. Que Deus continue nos abençoando sempre mais. Que nós temos uma função muito importante perante a população. E a gente não pode realmente cruzar os braços e ficar assistindo. Eu endosso tudo que vocês falaram. Nós precisamos tomar atitude, juntamente com o Executivo. Aqui, o Executivo, eu creio, na minha pequena experiência, eu creio que nós, Legislativo, ouve muito mais do povo do que o próprio Executivo. Então, essas colocações que aqui acontecem é para dar um sangue novo mesmo. E falar, olha, o Executivo, nós precisamos tomar essas atitudes, fazer isso, todas essas reivindicações do povo, porque os vereadores são aqueles que mais ouvem. Eu penso que o Executivo precisa olhar ou ouvir todos nós com muito carinho, porque aqui não tem ninguém querendo prejudicar. Quando você está cobrando, você está ajudando. De uma forma ou de outra, falando bravo, falando manso, mas ajuda. É mostrar aquilo que vem acontecendo. Então, precisa realmente, dentro do transporte, estradas, e tudo mais que foi falado, precisa haver cobrança. O prefeito é a autoridade máxima. Ele pode, no sentido de cobrança, muito mais que nós. Então, nós passamos aquilo que é necessário para o Executivo executar. Então, que isso venha acontecer, vai ser para o bem da nossa população. E, com certeza, a população vai deixar de falar, de cobrar tanto nós, para a gente estar cobrando o Executivo. Então, é uma sequência de trabalho que, se tivesse acontecendo realmente, as coisas estariam mais tranquilas. Então, para finalizar, que nós estamos quase vencendo o nosso horário, eu gostaria de agradecer a compreensão de vocês,
na última reunião por eu não ter comparecido, mas é para um bem maior. E continue com energias positivas para todos nós, para a gente vencer essa travessia o mais rápido possível. Muito obrigado, boa noite, que Deus continue abençoando todos nós. Não havendo mais nada a tratar, voltaremos no próximo dia 2 de março. Isso mesmo, 2 de março. Só completando aqui que vocês viram, vocês receberam aí essas canecas. Isso é para a gente diminuir a quantidade de descartável que a gente estava aqui, tá? Então, pensando no meio ambiente. Isso. Fernando. Boa noite a todos, gente.